Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo, tudo bom? Tudo Bom dia, tranquilo. meus amigos, bom dia, minhas amigas. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem, tá, Antônio? Meu Tá retorno tudo aqui bem, tá baixo, tá? tá ótimo o som. Queria saudar aí vocês, pedir desculpa pela ausência desses últimos dias, que envolve desde questões de trabalho, problemas técnicos, mas vamos tentar retomar aí o nosso programa. O programa não, o Economia é Fácil, que vai ao ar quinta-feira, está indo ao ar, mas normalmente, mas tentar retomar aí o quadro durante o programa Boletim Censura Livre, tá bom? Então a gente pede desculpas, já pede para os amigos que estiverem nos acompanhando pela live do Facebook curtir, compartilhar, mandar sua pergunta e é claro que a gente vai tentar responder aqui no ar, tá bom, Antônio? É contigo aí. O Antônio Sebastião Luiz deixou um recado ontem, né? Cadê o quadro Economia é Fácil? Está voltando hoje. Bolsonaro e Guedes seguram ajuda aos mais necessitados. Por favor, Almir. Antônio, a gente está se referindo que até o presente momento não houve a regulamentação daquela renda básica emergencial de R$ 600 por mês aos trabalhadores informais e os beneficiários do Bolsa Família, que o Congresso Nacional aprovou, né, em regime de urgência, né? Ela tinha sido prometida originalmente pelo governo no dia 16, né? Seria de até R$ 200, e o Congresso Nacional tomou a decisão de aumentar o valor. E, bem verdade, o projeto que tramitou no Congresso Nacional não foi o projeto enviado pelo Executivo. O ministro Paulo Guedes anunciou uma ajuda, anunciou que iria dar uma ajuda aos trabalhadores informais que, nesse momento, não tem como recorrer ao seguro-desemprego, não tem como recorrer à própria empresa continuar pagando, porque o governo, em paralelo, anunciou que iria dar uma ajuda às empresas, para elas, por sua vez, seguirem pagando normalmente, agora durante a pandemia de coronavírus e o isolamento social. Elas receberem um dinheiro para, por sua vez, repassarem aos seus funcionários. Então, os trabalhadores informais não tinham essa opção. Então, o governo, pressionado pela sociedade, que cobrava, inclusive, uma ajuda direta aos trabalhadores informais, anunciou, de maneira muito vaga, que iria conceder uma política de cheque, de voucher, né, de renda mínima a esses trabalhadores. Mas não enviou o projeto de lei. Veja bem, apesar de ter anunciado no dia 16, eu faço menção no dia 16, porque foi um dia que a equipe econômica, a cúpula da equipe econômica, concedeu uma entrevista coletiva longa, né, esmiuçando algumas medidas que iriam tomar para tanto mitigar o impacto econômico, como, nesse momento, socorrer as famílias e empresas, tá? Ele não enviou o projeto. O projeto que tramitou foi um projeto de um deputado, tá bem? Que foi tramitado no Congresso Nacional, foi emendado no Congresso Nacional e aprovado. Claro, houve uma negociação, supostamente uma negociação, principalmente do presidente da Câmara dos Deputados com a equipe, e esse projeto foi aprovado, né? Embora a base do governo no Congresso tenha votado quase que contra, mas o Congresso acabou, lembrando que o Congresso está votando, tá? De maneira virtual, está tendo votações virtuais, com poucas atividades presenciais por conta também da quarentena. Assim mesmo, foi aprovado em regime em menos de 2 semanas, tramitando nas duas casas, e assim mesmo o governo não regulamentou, não sancionou e não regulamentou a medida. Segundo a equipe econômica, o governo, inclusive, está falando que só vai começar a pagar a renda emergencial daqui a 2 semanas. Quer dizer, nós perdemos 2 semanas que a equipe econômica podia estar já
organizando não só a regulamentação, mas todas as questões operacionais para o pagamento, porque tem que ver banco, né? Ou aquelas pessoas que são desbancarizadas, aquelas que não têm conta, qual é o mecanismo que vai ser pago para elas, tá? Então, segundo o governo, o pagamento só vai acontecer daqui a 2 semanas. Olha só que absurdo. E mais, agora o governo, a equipe econômica, encabeçada aí pelo Paulo Guedes, diz que a publicação, né, da regulamentação depende de trâmites jurídicos, tá? E da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Quer dizer, ontem, uma coletiva de imprensa, ontem, terça-feira, dia 31 de março, que hoje é dia 1º de abril, ele disse que depende da aprovação de uma PEC. Ao contrário do que prometera, o presidente Jair Bolsonaro não sancionou imediatamente a lei aprovada pelo Congresso, como eu disse, que concede uma renda mínima emergencial de R$600 e que pode chegar a R$1.200 por família. Tá? Os congressistas cobram a sanção. Ontem, o Ministério das Cidades, que deve ser o Ministério da Cidadania, que deve ser o ministério responsável pelo pagamento, fala em iniciar esse pagamento apenas para quem é do Bolsa Família e daqui a 2 semanas. Portanto, a partir do dia 16 de abril. Tá? Só que é um absurdo tão grande, porque é uma renda emergencial, como é que ele vai ser pago somente a partir de dia 16 de abril? Inclusive, o que reagiu o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que tem sido um aliado do governo na aprovação, pelo menos na pauta econômica, e ele próprio fez declarações ontem criticando duramente, né? Ele falou assim, se o apoio é emergencial, 16 de abril não parece tão emergencial para os brasileiros que estão precisando dos recursos. Para o deputado, o governo tem condições de agir mais rápido. Né? Inclusive, uma coisa tão, eu vou dizer, canalha da parte do governo, porque o governo tem condições de organizar essa operacionalidade em um tempo muito mais curto. É uma renda emergencial e, assim, qual é o mais canalha que me leva à minha indignação? É que o presidente Jair Bolsonaro, nas últimas 2 semanas, vem alegando que tem que pôr fim à política de isolamento social e quarentena, porque os trabalhadores informais, especialmente os trabalhadores autônomos, por conta justamente para ajudar esses trabalhadores e tirá-los das ruas, para eles ficarem em casa cumprindo a quarentena. Tá? Então, se a renda mínima foi pensada desse jeito, né, é para encerrar o isolamento social. Na verdade, dá a impressão que o governo segura essa questão justamente para pôr fim à quarentena, como ele quer. Então, ele cria um problema, tá, para a solução que ele propõe, por mais absurda que seja, se tornar viável, se tornar sustentável a partir do problema. Então, e pior, se isso bastasse só de canalice, né, quando Paulo Guedes, ministro da Economia, foi questionado pela demora, ele voltou a usar um discurso fiscalista, né, um discurso sobre as questões fiscais. Ele disse que ainda existem entraves para o governo encontre fontes de recursos para garantir o pagamento de ajuda. Afirmou que a liberação ainda dependerá de decisões da Justiça e do Congresso. Né? Aí ele usou aqueles jargões bolsonaristas, né? A regulamentação está aí, né? Pode ser solta a qualquer momento, isso depende de trâmites jurídicos e legislativos. Diante da demora de Bolsonaro em sancionar a lei, os líderes dos partidos no Senado, inclusive, decidiram adiar para esta quarta-feira, para hoje, tá? Dia 1º de abril, a votação do projeto de lei 873/2020, que estabelece o pagamento de R$300 mensais a beneficiários do Bolsa Família durante a pandemia do
coronavírus. Tá? Então, isso está atravancando outras medidas de ajuda à população mais pobre, a mais necessitada. E aí o Guedes insiste que tem que aprovar as PECs emergenciais, que foram batizadas com esse nome, lá no fim do ano passado, PEC emergencial, que estabelece uma série de mudanças no orçamento, inclusive suprimindo os fundos, aqueles fundos orçamentários, que são vinculações das receitas a determinadas despesas, que são um mecanismo democrático de obrigar o governo a gastar com determinados itens, para que ele não gaste com o que ele quiser, e especialmente com o pagamento da dívida pública. E aí outra questão, ele também quer aprovar, e aí é o único item que o Rodrigo Maia tem um forte apoio, apoia fortemente, a redução do salário de servidores públicos. Porque supostamente isso geraria, tá, recursos liberados para poder ajudar os mais pobres. E aí, qual é a canalice ao cubo? Né? Que eu falei, uma canalice, mais canalice ainda, canalice ao quadrado, uma canalice ao cubo. É que o governo está condicionando pagar esses mais pobres de cortar de outros trabalhadores. E diz que precisa fazer trâmites jurídicos. Ora, gente, na hora de liberar 1,4 bilhão de reais, há 2 semanas, ainda naquela semana do próprio anúncio, do dia 16, o governo foi rápido liberar 1,4 bilhão de reais para os banqueiros, para os bancos, supostamente para dar liquidez ao sistema bancário. Porque não teria, o sistema de crédito estaria entrado em colapso, porque as pessoas não estariam fazendo depósito na sua poupança, nas suas aplicações, e aí os bancos não teriam dinheiro para crédito. Né? E especialmente os pequenos bancos poderiam quebrar, o que era uma mentira. E o resultado é que quando os bancos recebem esse dinheiro, e não tem mecanismos que obriguem ele a emprestar, o que vai acontecer? Os bancos vão fazer uma piscina de liquidez, vão segurar esse dinheiro no próprio banco, tá? E, em vez de emprestar para as empresas, pequenas empresas que estão precisando de giro nesse momento, para pagar suas obrigações, enquanto os seus trabalhadores cumprem a quarentena. Então, essas empresas estão paradas, mas seguem tendo várias despesas, inclusive o próprio salário desses trabalhadores. Então, o que o governo quer é obrigar a economia a voltar a funcionar, tá? Sem menores condições. Porque se as pessoas voltarem a trabalhar, elas vão ficar doentes e vão morrer. E aí sim a economia vai entrar em colapso. Então, como várias pesquisas vêm apontando, já para ir encerrando, Antônio, várias pesquisas, e amanhã que tal eu falar, quanto mais forte for a quarentena, mais rápido a economia volta ao normal. Ao contrário do que diz o discurso bolsonarista, que a economia vai quebrar, que nós vamos ter um problema durante muitas décadas. Ora, vidas não tem como ressuscitar, empresas sim. Então o governo está criando um problema para vender a solução dele. Tá? E pior, na hora de socorrer os bancos, ele conseguiu dinheiro para dar aos bancos. Mas para os trabalhadores assalariados, para os trabalhadores autônomos, o governo está se enrolando e ainda está fazendo chantagem para aprovar a reforma neoliberal, que não tem condições políticas nenhuma de ser aprovada, exceto pela chantagem, ou não tem condições econômicas. Nesse momento, essas PECs vão destruir qualquer possibilidade posteriormente de recuperar a economia, porque elas comprimem a demanda, elas vão apertando a demanda. E no fundo, antes da aprovação antes do início da pandemia, a economia estava muito mal, estava fazendo voos de galinha, e os voos de galinha justamente eram causados pelas próprias políticas neoliberais. Então o governo, nesse momento, quer se aproveitar da tragédia para aplicar mais receituário neoliberal
né, utilizando-se da chantagem. Então, ele vai querer cortar do orçamento ao invés de, por exemplo, taxar as grandes fortunas, taxar os bancos, suspender o pagamento da dívida pública, ou mesmo emitir moeda no momento que a economia pode estar rumando para uma depressão, né, e com deflação. Então, o governo, em vez de fazer o receituário que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo, ele pretende fazer justamente continuar fazendo o velho remédio neoliberal que estava dando errado na economia brasileira. Muito pelo contrário, ele quer se aproveitar da situação para aplicar mais remédio que está matando o paciente. Tá? Então, essa é uma tragédia, por isso eu insisto. É preciso derrotar Bolsonaro e derrotar Paulo Guedes para a gente conseguir passar pela pandemia e recuperar a economia logo na sequência. Antônio, é com você aí no Tem um tempinho aí no seu comentário? Tenho sim, Antônio. Eu só estou te ouvindo muito baixo, tá? O retorno está baixo. Tá, vou tentar melhorar aqui. Tá melhor agora? Não. Não, melhorou não, né? Vou tentar falar aqui. É o capitalismo mostrando a sua pior face, vamos dizer assim, mais cruel, colocar de um lado, né, emprego, renda e, vamos dizer assim, os interesses de grandes empresários, bancos, e em detrimento da saúde, ou então da vida, da sobrevivência da população, do povo brasileiro? Eu acho que ele não. Olha, Antônio, me ouviu? Eu não consegui entender o que você falou. Só algumas palavras, alguns trechos. Você só diz que sim, que não. A pergunta, no fundo, é para saber se é possível nos marcos do capitalismo seguir atendendo os banqueiros, socorrendo os banqueiros e cuidando ao mesmo tempo da saúde e do auxílio aos mais pobres nesse momento da pandemia. É isso? Sim. Tá. Nos marcos do capitalismo, nunca serão totalmente consequentes. Essa é a questão. É possível fazer diferente do que o Bolsonaro e o Guedes estão fazendo? O exemplo está aí fora do Brasil. Tá? É evidente. Né? Então, é evidente que é possível fazer nos marcos do capitalismo. Mas mesmo fora dos marcos mesmo fora do Brasil, dos marcos do Brasil, né, ainda no marco do capitalismo, é possível fazer diferente. Bolsonaro é o exemplo do capitalismo mais bárbaro, mais selvagem. Tá? Então é preciso ilustrar. É um capitalismo de cara feia. Tá? E, mesmo assim, tem uma leva de fãs gigantescos. Certo? Tá? É preciso, inclusive, num outro programa, a gente discorrer sobre os fã-clubes dele, que muitos chamam de bolsominion, sobre os empresários, uma coluna de empresários que o segue apoiando, inclusive, essa política genocida, cafajeste, tá? De fim mais do que cafajeste, genocida, de fim do isolamento social, certo? Mesmo quando vários empresários e economistas neoliberais apontam que o melhor para a economia brasileira, nesse momento, é fazer a quarentena ser mais ampla, mais efetiva possível, porque aí a gente vai se recuperar da doença e, consequentemente, mais rápido a economia vai voltar. Se não ao normal, a gente vai poder tentar recuperar a economia. Eu queria ainda fazer um adendo antes dessa questão dos marcos do capitalismo. A economia mundial nunca será novamente igual como foi antes da pandemia, certo? Não será igual. Então, aquele nosso ouvinte que ainda acha, por ser bolsonarista ou não, que acha que é possível voltar ao normal depois, esquece. Depois de um episódio histórico, tá, de amplo espectro, com impacto na economia, tá, a economia após isso não será igual. Tá? Em várias medidas, porque a intervenção do Estado na economia que está se dando nesse momento é gigantesca, certo?
ao ponto, inclusive, de empresas serem estatizadas ou passarem por um controle do Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump acionou leis de segurança nacional que obrigam praticamente o controle, tá, do Estado sobre grandes empresas, como a General Motors, por exemplo, para obrigar a General Motors a produzir respiradores, certo? Enquanto aqui no Brasil, Bolsonaro segue dizendo, né, embora ontem, na cadeia de rádio e televisão, ele deu uma amenizada, mas eu acho que é aquele discurso morde e assopra. Depois ele vai voltar à carga dele, falando bobagem. Mas não é uma gripezinha. Então, aqui é um capitalismo de cara feia. Herança do latifúndio e herança da escravidão. Isso não quer dizer que na Europa também se erre, se peque, e esses pecados se dão no marco do capitalismo. Por exemplo, se a Europa tivesse planejado a chegada da epidemia, tá, ela poderia ter montado uma rede pública de abastecimento, um sistema de saúde totalmente completo para se antecipar à chegada da pandemia. Tá? A China, por exemplo, com todos os defeitos do modelo de ditadura, de partido único, de burocrático, né? Uma herança do stalinismo, um neo-stalinismo chinês, né? Que é um stalinismo modernizado, a China conseguiu, por meio da planificação econômica, controlar, restringir o surto de maneira mais efetiva, certo? Abastecer as pessoas, né? E com isso evitou que as pessoas irem na rua, ficarem expostas, ficarem doentes. A Itália, por exemplo, é uma amostra de que o governo, mesmo não sendo tosco, preferiu priorizar a economia. Então, não decretou isolamento social rígido e o resultado é essa catástrofe que está acontecendo lá no norte da Itália, onde não foi decretado o isolamento social mais rígido, diferentemente de outras partes daquele país. O resultado é os mortos serem retirados, né, dos hospitais em caminhões do exército e não ter cemitério suficiente para enterrar as pessoas. Então, essa é uma amostra da incompetência dentro dos marcos do capitalismo, tá? Que a gente pode aprofundar isso num outro programa com mais detalhes, né? Conjunto de incompetência causado pela anarquia produtiva, quando você não tem um centro coordenador, né? E na qual as determinações das empresas são guiadas pelo mercado e pelo lucro, pelo seu próprio lucro, né? As farmacêuticas estão preocupadas em ajudar as pessoas? Não, estão preocupadas com o lucro que está se dando no meio da pandemia. A indústria metal-mecânica está preocupada com lucro. Se ela não vai vender carro, ela quer vender aparelhos, né, a um preço absurdo, aparelhos respiratórios, certo? Então, essa situação mostra para a gente como é limitado e como as crises aparecem, inclusive causadas pelo próprio capitalismo. Porque o surgimento de um novo vírus acontece, é uma questão biológica, mas a forma de reação da sociedade e dos governos perante o aparecimento de um novo vírus mortal, tá? Essa incompetência justamente é porque se coloca o lucro acima da vida das pessoas. E não se consegue organizar toda a produção, tá? Inclusive, nesse momento, questões do que é essencial, né? Poderíamos estar numa outra dinâmica, com menos pessoas circulando, né? sem proteção, justamente porque as empresas querem obrigar elas a produzir, querem obrigar elas a irem a trabalhar, porque nós não conseguimos organizar esse processo de produção na qual algumas pessoas, a maior parte, fica em casa e só uma parcela precisaria estar disponível para o trabalho. Então, essa é uma amostra de quanto o sistema é incompetente e é ineficaz e enquanto, de certa maneira, pós essa crise, muita coisa vai mudar em nossa sociedade, ou pelo menos tem que mudar também para que não repita tragédias como a gente está vivendo nesse momento. Antônio, com você. Almir, muito obrigado aí pela o seu retorno e amanhã
Temos Economia Fácil versão estendida. Isso mesmo, Antônio. Amanhã a gente volta. A gente tem a nossa participação ao vivo de manhã, vamos tentar garantir. E à noite, às 20 horas, uma versão estendida, que a gente vai seguir falando aí das implicações econômicas do coronavírus no nosso dia a dia e o que a gente pode fazer, tá, para superar a crise sanitária sobre a crise econômica, tá bom? Daqui a pouco a gente solta um banner com o tema, tudo direitinho e com os anúncios referentes à edição de amanhã, tá? Muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigado, Antônio, aí pela parceria, você seguir transmitindo. E, é claro, a gente pede para os nossos amigos que estiverem nos acompanhando pela live para curtir e compartilhar. A gente vai subir a live para o canal do YouTube, do Economia Fácil, se inscreva lá no canal. E a gente também convida o nosso ouvinte a seguir acompanhando a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site, né? O www.clwebradio.com, clwebradio.com e pelos aplicativos. Beleza? Falou, Antônio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa sorte aí. Um grande abraço. Um abração. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.